Olá, vamos fazer uma reflexão hoje a respeito do texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21, e refletir a respeito do trabalho, das bênçãos de Deus e da vida, relacionando esse assunto com a oração. O versículo 13 diz: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande que o meu irmão reparta comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E com isso ele estava buscando a Jesus para que Jesus utilizasse a sua autoridade de maneira judicial, né, para repartir bens, né, como se Jesus viesse para ser um juiz. É importante que a gente lembre que a primeira vinda de Jesus, ele não vem para julgar. A segunda vinda de Jesus, sim, será para julgar. Mas, quando Jesus vier para julgar, ele não vai ser um juiz humano. E essa é uma das coisas que Jesus vai denunciar na sequência do texto, inclusive falando sobre a avareza, que é a ideia de olhar para aquilo que o outro tem e olhar para aquilo que você tem, e a tentação de a gente enxergar sempre a grama do vizinho mais verde do que a nossa, né? Ele queria que Jesus atuasse como um juiz desse mundo para satisfazer os seus desejos desse mundo. Como é que Jesus reage? No versículo 14, Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Jesus está dizendo: eu não vim para ser juiz, especialmente alguém que vai arbitrar, que vai decidir a respeito de questões de propriedade aqui desse mundo. Isso é algo muito pequeno para que eu me envolva e que, né, eu exercite o meu ministério lidando com esse tipo de questão. E continuou Jesus no versículo 15, dizendo a todos: prestem atenção, tomem cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Com isso, Jesus vai nos deixar muito claro que o pedido desse homem tem a ver com a avareza, com o fato de que ele estava olhando para aquilo que era dele, para aquilo que era do irmão, e desejando ter aquilo que era do outro, né? A avareza é um pecado, descrito como algo contrário à vontade de Deus. E Jesus então vai nos levar a refletir sobre a vida, tá? A importância da vida e sobre aquilo que deve ser importante para nós na vida. E ele vai deixar muito claro que a importância da nossa vida não tem a ver com os nossos bens, com as coisas que nós possuímos, né? Mesmo que essas coisas sejam muitas, mesmo que as minhas propriedades sejam muitas. Isso significa, por outro lado, que se eu não tenho propriedade, se eu sou muito pobre, a minha vida não vale menos, porque eu tenho menos coisas. Então, versículo 16, Jesus continuou contando a seguinte parábola. E aqui é uma parábola. Jesus vai contar uma história para continuar refletindo sobre essa questão. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Olha que grande bênção. Que legal, não há problema nenhum. Então, ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que será que eu vou fazer? Recebeu uma grande bênção, certo? No entanto, a solução dele teve a ver com o acúmulo. Veja que quando o nosso objetivo, tendo em vista os nossos bens materiais, é simplesmente o acúmulo de propriedades e de bens, alguma coisa está errada. Ele respondeu: já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. O primeiro destaque tem a ver com o quanto que esse camarada interage, e ele interage com ele mesmo.
o quanto isso demonstra o seu egoísmo, o quanto isso demonstra o fato de que ele considerava que o mundo girava em torno do umbigo dele. Veja que primeiro ele vai dizer, ele pensa, eu não tenho lugar para fazer, o que eu vou fazer? Já sei, disse para si mesmo, ele nem interagiu com alguém falando a respeito disso. Eu vou derrubar os meus depósitos de cereais, eu vou construir outros depósitos maiores ainda, neles eu guardarei as minhas coisas com tudo o que eu tenho. Qual é o problema disso aqui? Será que construir depósitos é um problema? Será que guardar o fruto do seu trabalho é um problema? Aliás, ele destaca que ele já tinha muita coisa, né? Essa grande bênção veio sobre uma situação em que ele já tinha muita estabilidade. Por exemplo, a gente vai ver que isso não é um problema, né? Fazer depósitos, aumentar depósitos, guardar patrimônio, porque a gente vai ter um bom exemplo sendo citado e descrito no Antigo Testamento, que é José. José vai administrar as coisas do reino do Egito, construindo depósitos e guardando. No entanto, esse jovem aqui age como se quem estivesse no controle da situação fosse ele. E José claramente age sabendo que quem está no controle da situação é Deus. E o objetivo desse homem aqui é claramente um objetivo egoísta. Ele se enxerga como o único beneficiário dos bens que Deus deu a ele. E José age de uma maneira completamente contrária. Ele guarda, mas ele não guarda apenas para seu benefício. Ele guarda para benefício público, um benefício que não é só para ele, um benefício de muitas pessoas, do reino inteiro. Então, direi a mim mesmo, tá? Ele aqui de novo falando consigo mesmo no versículo 19. Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. E aqui a gente tem mais um assunto sobre o qual a gente pode refletir, que é o fato da necessidade, né? Você tem todas as suas necessidades satisfeitas por muito tempo. O quanto essas necessidades poderiam ser satisfeitas, necessidades de outras pessoas. Talvez não por tanto tempo, provavelmente não. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Esse era o plano de vida dele, a partir de agora. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Quer dizer, você acha que está no controle da situação? Deus pode decidir sobre a nossa morte a qualquer momento. E por mais poderoso, por mais bens que uma pessoa tenha, essa pessoa não consegue decidir a respeito da hora da sua morte. Não consegue fazer com que essa morte demore 1 minuto a mais. Então, veja, ele se enxerga como o único beneficiário das bênçãos que Deus mandou para ele. E se enxergar como beneficiário das bênçãos de Deus não é um problema, mas é um problema quando a gente se enxerga como beneficiário único das bênçãos de Deus. Jesus então concluiu no versículo 21 dizendo: é isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. O problema não era fazer depósitos, o problema não era pensar no futuro e guardar bens e propriedades para usufruir no futuro. O problema é, claramente, juntar riquezas para si mesmo, quer dizer, administrar essas riquezas tendo em vista apenas benefício próprio e, por consequência, não ser rico para Deus. Quer dizer, ser mesquinho diante de Deus na sua oferta, no benefício
que Deus certamente quer trazer para o meu próximo, não apenas para mim. Então, aqui o problema não é a riqueza em si, não é um pecado ser rico, não é? No entanto, eu posso administrar essa riqueza de uma maneira em que eu coloco a riqueza como aquilo que está no trono da minha vida e aquilo a quem eu sirvo. Deve ser Deus que está no trono da nossa vida e não as bênçãos que Deus nos dá. E assim, então, nós temos a oportunidade de refletir a respeito desse texto. Essa é uma boa oportunidade para que a gente reflita a respeito do pedido que Jesus nos ensina a fazer no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e a respeito das implicações que isso tem. Isso significa que Jesus valoriza as nossas necessidades, aquilo que Ele sabe que a gente precisa aqui nesse mundo, mas Ele quer nos incentivar a viver com contentamento, a olhar para as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e agradecer a Ele, mais do que pedir até. E esse é um bom exercício para a gente fazer nas nossas orações. É importante que a gente lembre a respeito das razões das bênçãos de Deus. E que quando Deus nos abençoa, o motivo nunca está em nós. Não é porque nós merecemos ou porque Deus encontra algo em nós para nos abençoar. É porque as razões estão nele. É porque Ele é bom. É porque Ele quer nos abençoar. É porque Ele nos ama. E também é importante que a gente possa reconhecer que Deus nos ensina a sermos generosos e que a gente deve também pedir nas nossas orações para que Ele nos livre do egoísmo, para que Ele impeça que a gente seja egoísta e avarento, assim como este jovem da parábola. Esperamos que você tenha aproveitado dessa leitura conjunta e refletida a respeito desse texto. E se você tiver dúvidas, fique à vontade para comentar esse vídeo e para enviar dúvidas para a gente, que a gente pode reagir também em cima disso. Grande abraço e até a próxima.